Os tipos de ligações existentes dos compostos: monóxido de carbono, bromo, cloreto de lítio e ácido fluorídrico são respectivamente. Então, eu quero saber os tipos de ligações existentes entre esses compostos. E aí você sabe que ligações químicas, né, pensando naquela abordagem tradicional, clássica, que é a iônica ou eletrovalente, a covalente e a metálica. Ah, professor, mas tem aquela também, a coordenada, a dativa ou a coordenativa. Existe, mas lembra da tal abordagem? Essa é um tipo de abordagem peculiar, mais evidente. Agora, se você for pensar em termos de química analítica, cai como uma luva você tratar sobre os compostos de coordenação. Os compostos de coordenação, porque vai tratar sobre os complexos, e aí vai desenrolar e falar sobre os sais de Werner também, por exemplo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esses camaradas pausadamente. Monóxido de carbono. Está aí o camarada. Então, carbono e oxigênio. Então, você vê, carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Oxigênio tem 6. Como é que você sabe disso, Ricardo? Só você pegar a tabela periódica dos elementos. Aí você avista o carbono. Família 4. A antiga família 4A. Isso quer dizer automaticamente que ele teria 4 elétrons de valência, né? O CV, né? Joia. Ela é existente? É. Então, você tem aqui essa representação aqui, certo? Uma geometria linear, né? Tem 2 átomos, tudo bem. E aí, vejam bem, ainda sobraram, ó, 2 pares de elétrons aqui. Ainda sobraram 2 pares de elétrons aqui. Vamos contar que vai estar tudo certinho. Você tem 2, 4, 5, 6. Então, precisa ainda de mais 2 para ficar com 8, né? Mas, veja bem, se você for fazer mais 2 ligações, vai ficar estranho, né? Vai ficar 4 traços. Então, não é o ideal, tá? Por isso, vai ficar ligações duplas, tá? Então, por isso que vai sobrar esse par aqui desse lado, tá? Vai sobrar 2 pares para o caso do oxigênio. Então, você tem uma desigualdade. Não está equilibrado, né? Lógico que isso aqui é uma representação, né, gente? Mas isso já me ajuda a explicar, por exemplo, que antes de tudo, gente, antes de fazer essa representação de Lewis, eu já sei que os dois camaradas, a interação entre eles é de qual tipo? Iônica, covalente ou metálica? Covalente, né? Por quê? Porque carbono é ametal e oxigênio também. Então, vai ser covalente. Mas que tipo de covalente ele é? Polar ou apolar? Bom, se você for naquela fila, por exemplo, fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital, você verá que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, tá? Então, o oxigênio sendo mais eletronegativo que o carbono, por isso, eu tenho uma diferença considerável de eletronegatividade. Por isso, vai ser uma ligação covalente do tipo polar, tá? Tá aqui, covalente polar. Agora o BR2. BR2, ó. Já fiz direto porque ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também 7 elétrons. Então, sobraram pares de elétrons, 3 de um lado, 3 do outro. Joia? Logicamente, né, antes de fazer a representação, você já sabe que o bromo é ametal, o outro também é ametal. Ligações entre ametais é também covalente. Tá, nesse caso, é um covalente polar ou um covalente apolar? Não sobraram elétrons dos dois lados? 3 pares de um lado, 3 do outro? Tá igual. Então, por isso, por semelhança de números de nuvens de
eletrônicas. Então, você tem que esse composto aqui é uma ligação covalente apolar. Não tem polos, né? Por isso, terá propriedades como, por exemplo, totalmente controversas da água. Não teria capacidade de gerar campo eletromagnético, por exemplo. Tá? Então, por isso, vai ser covalente apolar. Bem, sobraram-se 3 pares de elétrons dos dois lados. É simétrico. Simétrico. Agora, o LiCl, cloreto de lítio. Cloreto de lítio. Tem aqui embaixo. Tá assim, o lítio é da família 1, metais alcalinos. Está aqui, um elétron dele. E o cloro? Família 7, né? Mesmo do bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está lá. Aí, você sabe muito bem, né? Antes de fazer a representação, entende que o lítio é metal, o cloro é ametal. Vou fazer aqui ó, apenas uma ligação. Por que, Ricardo? Acabei não explicando, né? Também o motivo da quantidade de ligações. Vamos adotar aqui, que até aqui nos ajuda a teoria ou regra do quinteto. Foi o mesmo caso lá de cima, tá? Monóxido de carbono. Parece estranho essa ligação dupla, existe. Carbono não completou seus 8, mas o oxigênio completou seus 8. Por isso que não excedemos mais, e por isso que também não existe, né? Aquela quarta ligação, nem a terceira nesse caso, tudo bem? Porque já tinha sido completado as 8. Oxigênio especial. Bromo completou as 8, dos dois lados. Estão compartilhando. Lembra? A eletroredução dos dois. Nesse caso do lítio com cloro, não é compartilhamento, vai ser doação. Porque o lítio é metal. Tá, Ricardo, o que isso significa? Significa que metais são conhecidos por serem eletropositivos. Sabe o que é isso? Ele doa elétron e fica positivo. Tá? Então, tem tendência a doar elétrons. E o cloro, que é ametal, recebe esse elétron. Ele é mais eletronegativo, recebe esse elétron. Então, por isso, uma ligação entre metal com ametal é iônica. É iônica. É iônica. Então, vai gerar outras propriedades de ligação iônica. São quebradiços, possuem altos pontos de fusão e ebulição. Então, você tem essa situação. Um exemplo de ligação iônica seria aquelas xícaras, né, de café. Xícaras de café, claro, não são os metálicos, tá, gente? Mas daquele material cerâmico, né, o branquinho, aquela cerâmica branca, tá? Então, seria um exemplo aí de ligações iônicas, tá? Bem, a porcelana. Agora, o ácido fluorídrico, vou dizer aqui em cima, ácido fluorídrico, tá aqui, HCl. Então, você tem o hidrogênio, que tem um elétron, cloro, que tem 7. Fiz uma ligação aqui, joia. Sobraram 1, 2, 3 pares de elétrons, reforçando que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá aqui, ó. Olha aqui o cloro. Olha aqui o hidrogênio. Então, hidrogênio é ametal. Cloro é ametal. Ligações entre ametais é covalente. Tudo bem? Por sobrar elétrons de um lado, mais de um lado que do outro, sobraram muitos elétrons da esquerda, da nossa direita. Então, por isso que a carga parcial dele é negativa. Esse delta minúsculo, né? Joia. Então, por isso que é uma ligação covalente do tipo polar. Polos elétricos. Joia, hein? Maravilha.
Então, por isso, eu vou ter aqui, respectivamente, o monóxido de carbono, que é covalente polar, bromo, que é covalente apolar, cloreto de lítio iônica e ácido fluorídrico covalente polar. Por isso que é a letra B de Bora ali, borou.